Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 9 de novembro, né? Estamos gravando o seu Fique por Dentro, né? Essa semana a gente não vai seguir um roteiro muito específico. Na verdade, nós vamos fazer meio que uma prestação de contas da viagem que a gente fez para Brasília, né? Estivemos em Brasília aí nessa semana, representando a FENAGuardas, né? Da qual o nosso sindicato faz parte, para acompanhar a sessão conjunta da Câmara que ia apreciar lá os vetos presidenciais. Então é legal a gente dar uma explicada de como as coisas funcionam, porque é tudo muito confuso, as pessoas têm uma certa dificuldade para entender, porque realmente é difícil para entender, né? A gente que estava lá, para poder compreender direito como funcionam as coisas lá, não é fácil. Então vamos aproveitar o programa dessa semana para a gente explicar um pouco sobre o processo legislativo, de como as coisas funcionam lá na Câmara e um pouco o que a gente fez lá, o que a gente está projetando para o futuro, o que se espera com quem a gente conversou, essas coisas, né? Falar um pouco nessa linha aí, até porque a gente sabe que tem gente do Brasil inteiro que assiste a gente, né? Então isso chegar nos colegas aí para Brasil afora, né? Bom, a gente, desde o começo do ano, com a votação do SUSP, né, nós acompanhamos a votação no Congresso, aquela coisa toda, conseguimos alterar o texto no Senado com a ajuda muito importante de 4 senadores, né, que foram os senadores Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, a senadora Lúcia Vânia, de Goiás, e o senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, que era o relator do projeto no Senado, né? A gente conseguiu alterar o texto lá no artigo 44, através desses 4 senadores, para que a gente fosse reconhecido, para ficasse explicitado, na verdade, né? O reconhecimento da nossa atividade de natureza policial, não que a gente não tenha, de que não tenha o reconhecimento, eles estão em outras legislações, mas seria mais uma lei que ia explicitamente reconhecer isso e que teria um impacto muito importante na questão previdenciária, principalmente, né? Não tanto nas outras, mas na questão previdenciária teria um impacto importante. O presidente da República vetou esse artigo. Infelizmente, né? Isso, ele vetou por questões exclusivamente previdenciárias. Toda a justificativa do veto é que, se ele reconhecesse, ele teria que reconhecer o direito à aposentadoria especial, aquela coisa toda, isso geraria custo, é um pouco nessa linha do veto. E essa semana estava marcada as sessões lá para apreciação do veto. A sessão estava marcada para terça-feira. Ficou. E ela iniciou na terça-feira e não acabou até hoje, na verdade, né? E assim, só para entender como é que funciona a votação lá. Para que seja derrubado o veto, é uma sessão conjunta, junta a Câmara e o Senado num momento só, mas as votações são separadas. Então tem a votação da Câmara, se conseguir derrubar o veto pela Câmara, aí tem a votação dos senadores. Para garantir isso, para a derrubada do veto. Para a derrubada do veto, exatamente. Se não derrubar na Câmara, nem tem a votação no Senado, porque aí não derruba. E para que a sessão seja instalada, tem um quórum mínimo lá, que foi atingido. O quórum é 258 deputados, né? É metade mais meio lá, no caso, né? 257 deputados na Câmara e 41 senadores, né? A sessão foi aberta com 262, então tinha 5 deputados a mais do que o mínimo necessário para se abrir a sessão, e com uns 43, 44 senadores, eu nem lembro, mas é um pouco a mais, né, do que era necessário. Então foi instalada a sessão. Só que para conseguir derrubar um veto, do total de deputados que participam lá da sessão, 257, né, 257 teriam que votar pela derrubada do veto. Agora imagina eu conseguir 257 votos de um universo de 262.
Era muito apertado. De 15 e 13 já é difícil pra caramba. Né? Era muito apertado. E a votação, ela não é feita no painel lá, ela é feita numa cédula. Tem lá um monte de veto, tem lá, e o deputado, ele coloca um X lá no sim, não, abstenção e tal. Né? Como funciona um pouco? Normalmente, os deputados, eles nem sabem muito bem, que é um monte de coisa que está sendo votada, eles nem sabem muito bem o que está sendo votado. E eles vão seguindo a orientação das bancadas. E aí é que entra uma tarefa que a gente precisa aprender. Tentar mudar voto de deputado lá no dia da votação é muito difícil, muito difícil. Então nós precisamos estar em Brasília o tempo inteiro. E aí nesse sentido, já anunciar uma coisa. No início de 2019, a FENAGUARDAS vai inaugurar uma sede em Brasília. Nós vamos ter uma sede lá, onde a gente possa atender as pessoas, dormir, né, porque a gente vai ter que se hospedar, tem que pagar hotel, alimentação, e tudo isso é muito caro. Né? E principalmente, quando você não tem um local para ficar, você tem que comprar a passagem de ida e de volta. Né? Se você vai de voo, você tem que comprar a passagem de ida e volta e reservar lá o hotel, já as diárias e tal, porque senão o custo fica muito grande. Não dá para comprar a passagem só de ida. E o que nós optamos dessa vez? Ao invés de fazer isso, como a gente não tinha certeza de como as coisas iam funcionar, porque a gente sabe que encerra a sessão, prorroga para outro dia, nós fomos de carro. Então, de São Paulo até Brasília são 1.006 quilômetros de carro. Né? Isso levando em conta que os outros sindicatos da federação, alguns diretores não compareceram, por quê? Porque eu vou pegar como exemplo, acho que se não estiver enganado, Alagoas, Maceió. É 2.300 quilômetros, ou é Natal, um dos dois estados, é muito distante. É muito extenuante a pessoa ficar 18 horas, 20 horas dentro de um carro e ter que ir lá andar no Senado, né, no Congresso, né, que é muito grande. E tem que caminhar, tem que caminhar. Continuando, eu pedi desculpa pela minha gafe. Meu nome é Evandro, sou diretor parlamentar da FENAGUARDAS e diretor jurídico do sindicato. Tá? Nos bastidores foi puxado na orelha aqui, mas eu corrigi a tempo o meu... Ele não se apresentou, não falou nem bom dia, não cumprimentou, que é um mal criado. Bom, mas vamos voltar para o assunto aqui, que é o que importa realmente. Né? Então, nós precisamos ter um espaço lá. E para ter esse espaço, é preciso ter dinheiro. E assim, a única... primeiro que nós vamos ter que alugar um local, e esse local tem que ser alugado institucionalmente. Sim. Então tem que ter uma entidade que alugue, que no caso é a FENAGUARDAS. A gente já superou essa etapa, a FENAGUARDAS está registradinha, tem CNPJ e tal, tudo ok, tem condições. Só precisa ter recursos. E a FENAGUARDAS existe por quê? Existe porque existem os sindicatos, e os sindicatos só existem porque existem os associados, que é quem tem condições de financiar essa luta de maneira institucional. Então essa é uma coisa que a gente falar para todos os colegas de São Paulo, de Limeira, que é um sindicato que faz parte da federação, do Rio Grande do Norte, que é um sindicato que faz parte da federação, Curitiba, Alagoas, Recife, São Paulo eu já falei, né? Que são os sindicatos. Agora, Hortolândia, que tá se incluindo também. Bahia, Pedro. Isso, o sindicato muito importante. Sindicato da Bahia. Né? Fortaleça o seu sindicato. Fortaleça a instituição que te representa. Nós não podemos ficar pautando a nossa luta dependendo de indivíduos, de pessoas. A luta tem que ser feita através de instituições. E as pessoas vão falar em nome das instituições, com mandato, foram eleitas. É dessa maneira que, inclusive, se é respeitado lá. Né? Uma das coisas que a gente já ajustou é que, pelo fato de sermos uma federação, nós temos direito de nos cadastrar como conselheiros da Câmara. Sim. Isso, e só pode fazer isso instituições de representação de caráter nacional. Aí a gente já vai levar a documentação, e isso nos dá um crachá de livre acesso à Câmara, por exemplo, que é uma dificuldade de entrar, de andar lá pelo Congresso, principalmente nesses dias de votações importantes, que esbarram na porta, restringe pra caramba, muito complicado. Então você tem que ficar ou dependendo de algum deputado e tal.
E aí ter um livre acesso facilita bastante. Isso só foi possível porque a gente conseguiu organizar uma federação a partir desses sindicatos aqui que a gente falou, e a tendência da federação é crescer, outros sindicatos estão se aproximando, né? E a gente está descobrindo... abertos, né? A gente está descobrindo... para recebê-los, né? Isso, a gente está descobrindo que tem sindicatos de guarda no país inteiro, cada vez mais, para poder a gente fortalecer essa luta, tanto do ponto de vista numérico quanto do ponto de vista financeiro, porque a federação ela se sustenta através das mensalidades pagas pelos sindicatos, e os sindicatos se sustentam através das mensalidades pagas pelos associados. Então, quando você se filia no seu sindicato aí na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Amazonas, no Pará, você, com a mensalidade que você paga, você estará ajudando a contribuir para fortalecer essa luta do ponto de vista nacional. E é muito importante fazer isso aqui em São Paulo, né? Então sindicalize-se, ajude a contribuir com essa luta, porque nós vamos ter um período de muitas discussões no ano que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas uma delas é a reforma da Previdência. Sim. Nós vamos estar muito atuante, muito perto lá, para que a gente possa sobreviver ao tsunami que virá. Até um tratamento igual aos outros órgãos de segurança. Né? No mínimo. Mas tem muitas outras discussões, né? Então, mas vamos retomar sobre o processo em si. Então, os deputados votam lá nas cédulas, né, e aí existe a possibilidade de algum deputado pedir um destaque para algum dos vetos. Quando o deputado, na verdade não é nem deputado, são as bancadas que pedem destaque. Tem uma quantidade específica de destaques. De acordo com o número da bancada e tal, eles pediram os destaques. Só que para fazer o pedido desse destaque tem um prazo, Isso. que é um prazo regimental. Quando é feito um destaque no texto, aquele veto ele não é mais votado em cédula, ele é votado, que eles chamam de votação nominal. Então tem debate e tal. No caso do veto do artigo 44, a bancada do PSL, né, que é o deputado Eduardo Bolsonaro, ele apresentou um destaque, mas já tinha sido fora do prazo, que essa é uma das coisas que aí a gente tem que chamar a responsabilidade para nós, porque a gente não conseguiu estar lá antes exatamente, perenemente, né? Que é uma coisa que a gente tem que corrigir para frente aí nessa luta. E ele teve a boa vontade, apresentou, mas foi extemporâneo. Então, a votação ela se deu mesmo nas cédulas. E assim, como a sessão foi aberta, foram contados os votos que apareceram lá nas cédulas, né? E aí teve deputado que sempre que a gente conhece, tem história de ser um grande defensor da guarda, não vamos aqui demonizar ninguém. De jeito nenhum, principalmente porque nós vamos ter que continuar discutindo com esses deputados. Né? Ajudaram muito a gente. Então, sem demonização, mas que acabou votando... Por orientação equivocada. Exatamente, por uma orientação equivocada, votando pela manutenção do veto. Né? Até acreditando que haveria o destaque e tal, e a discussão seria feita, seguiu lá a orientação da bancada, votou. Mas ainda que não, no universo de 262 era muito difícil. Tanto que a sessão foi encerrada, ela foi suspensa e remarcada para continuar no outro dia, e nem teve mais, e na boa, não vai ter mais esse ano, dificilmente, para apreciar veto e tal. Né? Então, mas de qualquer maneira o veto não foi derrubado, não tem mais como resolver isso, a gente vai ter que buscar soluções para isso de outras maneiras. E o que a gente fez? Nós aproveitamos a nossa ida a Brasília e levamos lá uma plaquinha da FENAGuardas de agradecimento a esses 4 senadores que nos ajudaram. Eles foram importantes. Né? Porque o veto só existiu por causa deles. Só pôde ter o veto porque teve o texto que foi conseguido através deles, e a gente também não pode deixar de lembrar isso. Né? E aproveitamos para conversar com cada um desses senadores. E nós tivemos uma conversa dos 4, 3 na verdade, 3 continuarão senadores e uma delas não se reelegeu, vai voltar lá para a base, mas a gente não pode ser ingrato
de maneira nenhuma. Então a gente levou lá o nosso agradecimento e tivemos boas conversas, né? No sentido de estabelecer uma relação de diálogo para quando tiver votações importantes que tenham a ver com a gente conseguir estabelecer esse vínculo até com mais antecedência. Mas qual a impressão que se tem lá? De que no ano que vem, os temas. Isso, esse tema segurança, ele vai ser debatido com mais tranquilidade, né? Vai ser mais fácil discutir ele, até pelo perfil do novo Congresso que foi eleito e tudo mais. E o senador Antônio Anastasia, que é de Minas Gerais, ele se comprometeu com a gente, né? Disse que, como o veto não foi derrubado, dele apresentar na nova legislatura, porque ele pode, um projeto de lei que garantisse o mesmo texto lá fazer uma alteração na lei 16375, se eu estiver enganado, né? Que é do SUSP, né? Isso. Nesse sentido. Então, a gente vai caminhar para isso, né? Conversamos muito com o Major Olímpio, que é deputado e que vai ser senador, com o delegado Valdir, né? Que é alguém a quem nós devemos agradecer muito, que é o autor do projeto de lei da Polícia Municipal, né? Ele está um pouco chateado com o pessoal lá de Goiás e tal, mas a gente vai conversar um pouco para estabelecer mais esse vínculo com ele, né? Agora ele faz parte do governo, da bancada do governo que foi eleito. Então, mas para isso a gente tem que estar lá perenemente, não tem jeito, cara. Se a gente não ficar lá, não estar lá o tempo inteiro, isso é amadorismo, né, Clóvis? Isso é amadorismo. A gente chegar horas antes de uma votação para tentar mudar o resultado, isso é do amadorismo fora do comum. E a gente vai penar muito por isso. Mas essa dificuldade nós vamos superar. A gente já está vendo o local para ficar, para alugar. Por incrível que pareça, o aluguel em Brasília não é tão caro quanto é em São Paulo, por exemplo. Eu não conheço o restante do Brasil, né? Lá a alimentação nem tanto, é transporte, mas que tem um pouco de dificuldade nas coisas, mas é difícil o deslocamento lá em Brasília, mas ainda assim, felizmente a federação já consegue arcar com o custo de ter um espaço lá para que a gente possa dormir, tomar um banho, trocar de roupa, né? Fazer as coisas lá para poder se manter, né? Então, assim, a gente chegou ontem bastante cansado, né? Foi uma viagem cansativa, mas ela foi proveitosa. Nem tanto para o presidente do sindicato, porque aí eu vou fazer uma confissão aqui, ele não dirigiu nada no caminho. Quem dirigiu foi eu e o Márcio. Mas, como ele é presidente, né? A gente dá uma colher de chá, né? Dirigiram porque quiser, os dois. Mas, enfim, né? A viagem ainda assim, ela é cansativa, né? E foram 1000 quilômetros de chuva, choveu de Brasília até São Paulo, nós andamos 1000 quilômetros na chuva, impressionante. Mas eu acho que foi um aprendizado bastante importante, nos fortalece, porque cada vez que a gente aprende, entende um pouco o sistema como funciona, buscar novos conhecimentos, e eu estou bastante esperançoso, né? Otimista. Eu não sou uma pessoa pessimista, mas também não sou ufanista e tal, nem nada disso, né? Sou mais pé no chão com as coisas, tudo mais. Mas eu acredito que para o nosso segmento, as portas vão se abrir com um pouco mais de facilidade aí nesse processo. Acho que a discussão ela vai ser colocada com mais tranquilidade e com todas as dificuldades que a gente tem e tal. Nesse último período aí, principalmente depois que foi colocada a discussão da reforma da Previdência, a gente teve bastante presente em Brasília. Então as pessoas já estão se acostumando um pouco mais com a nossa cara. Com a nossa cara por lá, já sabe quem a gente é, já reconhecem a federação. Isso também é fruto de uma diretoria da FENAGUARD, são os sindicatos que nós citamos, que estão coesos. Nós estamos unidos para defender as nossas categorias. Isso é o fruto, né? Mas o ano que vem vai ser um ano mais positivo nesse sentido. Mas Deus está lá. Isso, menos na questão da reforma da Previdência. Eu acho que a reforma da Previdência vai ser uma discussão dura, vai ser um debate dolorido e pesado. Nós vamos precisar estar muito lá. Então esse é um apelo que eu faço para cada guarda desse país. Procure o seu sindicato. Esqueça se você gosta ou se não gosta do diretor que está lá. Fortaleça a entidade.
Porque os sindicatos rotineiramente passam por eleições. Mudança de diretorias. Por mudança ou por permanência, mas tem um processo. Então, você não gosta do diretor, eu voto em outra chapa, seja você o candidato, dispute o processo, mas faça parte do seu sindicato. A gente tem visto lutas muito importantes de sindicatos que ainda nem estão na federação, mas que a gente vê. Eu sei do sindicato de São José do Ribamar, eu acompanho bastante o pessoal lá do Maranhão, tem o Sindiguardas Maranhão também, que a gente já teve contato, do Amazonas, que a gente conversou. Torres, né? Isso, com Parabéns, o Torres, inclusive. Aí outro dia, o pessoal do Pará, Não tive a oportunidade de conversar, mas... Nós até fazer um apelo para todos esses sindicatos. Entre em contato com a federação. Fortaleça essa entidade de grau superior para que a gente possa ter uma inserção cada vez maior, mais qualitativa, mais robusta, mais fortalecida em Brasília. Então você que é guarda, fortaleça o seu sindicato. Você que é dirigente sindical, fortaleça a federação, para que a gente possa crescer, como a gente vem crescendo, com todas as dificuldades, as guardas vêm crescendo. Então, assim, essa semana a gente vai gravar, o programa não vamos entrar muito em temas daqui da cidade de São Paulo, eu sei que tem muita gente querendo saber muita coisa, mas a ideia era fazer mesmo um resumão aí, podem mandar as perguntas, que a gente tira as dúvidas aí nos próximos... Na próxima semana, semana que vem tem feriado, vamos ver como é que a gente vai fazer, mas por enquanto é isso. Muito obrigado pela audiência, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Esse programa vai pelo canal do Sindiguardas, por enquanto, mas se inscreva lá no nosso canal do YouTube para receber as informações, clica no sininho e procure o seu sindicato, e o sindicato procure a sua federação. Muito obrigado, até a próxima.